Lá em Apocalipse, a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escados, faz com que recebam uma marca na mão direita e na fronte. Deus tem o seu selo, o selo de Deus vivo, pronto a dar ao seu povo. E do outro lado temos um outro poder, pronto a dar a uma marca, a marca que normalmente é chamada a marca da besta. É isto que nos apresenta Apocalipse 13. Fala do versículo 1 ao versículo 10 de uma besta que saiu do mar. E depois do versículo 11 até ao final do capítulo fala-nos de uma besta que saiu da terra. Mais uma vez temos o mesmo símbolo, o mar e a terra. E estes poderes vão trabalhar em conjunto para fazer exatamente isto. Agora, como é que nós descobrimos o que é que isto quer dizer? É que este símbolo de marca na mão direita ou na fronte é um símbolo que está diretamente relacionado com, mais uma vez, a lei de Deus. Os 10 mandamentos estão em 2 sítios na Bíblia. Não sei se sabem, mas eles estão em Êxodo, capítulo 20, mas também estão, novamente, noutro livro. Onde é que estão? Deuteronômio, capítulo 5. E é muito interessante que, mal termina a descrição dos 10 mandamentos em Deuteronômio, logo no versículo 1 do capítulo 6 de Deuteronômio, diz assim, e estes depois são o quê? Os mandamentos. É exatamente o que acabou de ser descrito na Bíblia. Os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te. Agora reparem bem o que é que Deus diz sobre os 10 mandamentos. Ensinarás a teus filhos, e deles falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás por sinal onde? Na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Reparem no simbolismo. É exatamente o mesmo que vimos na marca que está em Apocalipse 13. Onde? Na mão e na fronte. Eu agora no mês de maio tive o privilégio de estar pela segunda vez em Israel. Estando lá em Israel, mais uma vez, quer junto a Muro das Lamentações, quer, por exemplo, também junto ao Monte Sião, vários judeus, homens, que gostam muito deste versículo. Gostam tanto deste versículo que literalmente fazem o que está aqui escrito. Eles põem uma fita na sua testa, põem uma caixinha na sua testa e lá eles põem em miniatura os 10 mandamentos. Atam também uma fita no seu braço direito, pondo em prática literalmente o que este versículo está a dizer. Um sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos. Mas o que é certo é que não é isto que Deus está a tentar ensinar. Deus está a ensinar que a sua lei é para ser posta em prática, é isso o símbolo da mão, e é para ser entendida. Ou seja, eu devo de aceitar a verdade da lei de Deus e devo praticá-la na minha vida. E é muito interessante que se olharmos para este texto, que fala sobre a lei de Deus, ela diz na mão e no frontal. Certo? Ou seja, não basta eu saber da lei, eu tenho que fazer o quê? Porém, prática. Mas se formos ao texto anterior, reparem que lá não diz i. Lá diz ou. Qual é a diferença entre i e ou? É que é muito interessante, porque a marca da besta só precisa estar em um dos locais. Mesmo que eu acredite na lei de Deus, mesmo que eu acredite plenamente e entenda o que é o selo de Deus, entenda o que é a marca da besta, mas não ponha em prática, de que lado é que eu estarei no tempo do fim? Estarei do lado daqueles que recebem a marca da besta. Para Deus é necessário as duas coisas. Para a sua oposição, não é necessário. Então o que é esta marca? Nós vimos que o Apocalipse 13 fala de 2 poderes. Nós, se fôssemos estudar, não é o tema de hoje, se fôssemos estudar estes 2 poderes, saberíamos facilmente que do capítulo 1 até o capítulo 10 está a falar do poder de Roma. E do capítulo, no versículo 1 até ao versículo 10 está a falar do poder de Roma. Do 11 até o final do capítulo está a falar então do poder dos Estados Unidos, que começou precisamente em 1798. Agora, o que é que estes poderes têm a ver com o selo de Deus vivo, como vimos ao sábado, ou com a marca da besta? É muito simples. É que esta marca não é o sábado, mas é o dia que se opõe exatamente ao sábado. Fontes
diretas de Roma dizem o seguinte: o domingo é a marca de nossa autoridade. A Igreja está acima da Bíblia e a transferência da prática do descanso sabático é prova desse facto. É claro que a Igreja Católica afirma que a modificação foi um ato seu, uma marca do poder eclesiástico e autoridade em questões religiosas. Então não estamos a falar daquilo que nós já vimos, estamos a falar que eventualmente neste mundo haverá uma decisão a fazer entre o selo de Deus vivo, o sábado, e entre a marca da besta, o domingo. É isto que Apocalipse 7, junto com o Apocalipse 13, estão a apresentar a cada um de nós. Mas a minha pergunta é: como é que isto vai acontecer? Como é que serão os eventos que vão conduzir a uma luta entre a lei de Deus e a lei dos homens? E a resposta está em Apocalipse 13, versículo 14. Porque diz que por meio de sinais lhe foi permitido fazer na presença da besta. Enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que foi ferida à espada e viveu. Este texto dá-nos a dizer então que este segundo poder que aparece em Apocalipse 13, vai imitar o que o outro poder de Roma fez no passado, que está descrito do versículo 1 até o versículo 10. No seu livro de história, Roma e o seu Império, Michael Crystal e Daniel Noni apresentam detalhadamente uma história sobre o Império Romano. E tem esta passagem muito interessante sobre um imperador que mudou a história do cristianismo aqui na Europa. O seu nome era o Imperador Constantino. E reparem o que é que eles dizem. Constantino passou a colocar-se sob a proteção da divindade padroeira dos imperadores soldados do século anterior. Qual era o seu Deus? Era o Deus Sol Invicto. Constantino acabou, no entanto, por entrar na história como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo. Reparem bem nas palavras que foram usadas para descrever isto. Eles não dizem que o imperador Constantino foi o primeiro imperador cristão. E eles dizem que foi o primeiro a professar o cristianismo. E, de facto, ele professou ser cristão. Mas é interessante, eu não trouxe a citação, mas há um outro livro de história que diz que 2 dias antes da sua morte, ele fez um culto pagão para ver se favorecia os deuses para a sua restauração. Aliás, Constantino nunca foi batizado, nunca participou em nenhuma liturgia cristã. Então, era um imperador que se professava cristão. No entanto, ele revolucionou o mundo cristão. Porque precisamente no ano 313 ele assinou o Decreto de Milão, que foi a primeira lei de liberdade religiosa, que determinou que após 3 séculos de perseguição, em que ser cristão era igual a ser condenado à morte, ele permitiu que cada pessoa pudesse ter a fé que desejasse. Então, pela primeira vez, no ano 313, houve liberdade religiosa no Império Romano. Só que, apenas 8 anos depois, ele fez uma nova lei. Lembram-se que o Deus dele, antes dele se professar de cristão, era o Deus do Sol? Deus do Sol Invicto, que era celebrado exatamente no dia do domingo. E agora reparem o que é que ele fez logo 8 anos depois. Esta é o Edito de Constantino, 321. Que todos os juízes, todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atentam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúdo que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Tentem imaginar isso. Tentem que são cristãos no século IV. Acabaram de sair da perseguição mais feroz, porque nos últimos 10 anos da perseguição dos cristãos, do ano 303 até o ano 313, foram milhares e milhares os cristãos que foram mortos pelo Império Romano. Mas acabaram de sair de 3 séculos de perseguição. Finalmente têm a sua fé protegida. No ano 313, podem adorar o Deus que desejarem, no dia que desejarem. E apenas 8 anos depois, o mesmo imperador promulga a primeira lei dominical da história deste planeta. Os cristãos, juntamente com os judeus no Império Romano, ficaram muito preocupados com esta lei. Criou-se uma polémica por todo o Império. E então o imperador teve que explicar o que é que ele quis dizer com esta lei.
E ele diz que, embora alguns cristãos tenham usado o decreto como apoio à guarda de domingo, para tentar solucionar a polémica de guardar o sábado ou o domingo na igreja cristã, foi decretado então que, na realidade, este decreto não se aplica aos cristãos ou aos judeus. Isto é um livro de história, está ali a capa do livro, dá por baixo a citação. Reparem bem na importância desta citação histórica. Está a dizer que então os cristãos e os judeus ficaram com muitos problemas em relação a esta lei. Porquê? Porque esta lei vinha a obrigar o descanso dominical. E então o que é que eles disseram? O que é que o imperador disse? Bom, esta lei não se aplica aos cristãos para os sossegar, nem se aplica aos judeus. Isto é uma prova inequívoca que quer cristãos, quer judeus, no quarto século, guardavam que dia? Guardavam o sábado. Pelos livros da história nós vemos exatamente que os cristãos, a maioria dos cristãos, no quarto século, guardava o sábado. E é verdade que esta primeira lei dominical foi de nenhum problema para os cristãos. Porque o imperador disse, bom, esta lei é só para os pagãos, não é para os cristãos, nem para os judeus. Mas acham que esta lei ficou assim? Acham que ficou por aqui? Não ficou. Logo de seguida, vemos neste livro de história, mostrando-se insuficientes, mais tarde os decretos dos concílios, foi rogado às autoridades seculares que promulgassem um édito que inspirasse terror ao povo e finalmente os obrigasse a abster-se do trabalho no domingo. Mais tarde, isto é o mesmo livro, noutra citação, diz: num sínodo realizado em Roma, todas as decisões anteriores foram reafirmadas. Com maior solenidade, foram também incorporadas à lei eclesiástica e impostas pelas autoridades civis através de quase toda a cristandade. É verdade que este decreto dominical no passado, em 301, começou sem trazer nenhum problema aos cristãos, que queriam guardar a lei, que queriam guardar o sábado. Mas rapidamente, à medida que o tempo ia passando, isso tornou-se impossível. E como é que culminou isto tudo? Ordenava-se a todas as pessoas, de qualquer classe, abster-se do trabalho usual, primeiro sobre pena de multa aos livres e açoites aos servos. Mais tarde, foi decretado que os ricos fossem punidos com a perda de metade dos bens. E, finalmente, ainda mais tarde, os que mantivessem obstinados fossem escravizados. As classes inferiores deviam sofrer banimento perpétuo. E mesmo assim, isto não ficou aqui. Ainda mais tarde, aqueles que não se conformaram com estas leis foram condenados à morte.